All right, ladies and gentlemen. Oops, camera. The camera almost fell. Let's see. Opa. All right. Can you all hear me? Yes? All right, ladies and gentlemen. Can you all hear me? All right, good. No microphone problems, no audio problems. Now, let's get going. Welcome to one more VIP live lesson. I am Leonardo Leite and you are on VIP English Club by Mayro Vergara. And I am Leonardo Leite. Bom, se você está aqui pela primeira vez, digite aí se você está aqui pela primeira vez. Se você não está aqui pela primeira vez, se você estiver aqui pela milésima vez, também pode dizer aí qual é a vez que você está aqui. Eu gosto de ver a galera escrevendo aí no chat, interagindo comigo. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live lesson comigo. Sueli Ângela Rodrigues, first time. Congratulations, Sueli. All right. Great, Rafael Marques. Very nice. Very nice, guys. Well, esta aula, ela é transmitida ao vivo. Se você está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você vai poder interagir comigo, eu vou poder responder as suas perguntas e você também poderá estar assistindo esta aula também gravada. Esta é a grande vantagem, ok? Se você tem tempo, se o tempo está suficiente para você, você pode assistir ela ao vivo, e se você não puder assistir a aula ao vivo, você sempre poderá assistir a aula gravada. Alright? E eu tô vendo aí, ó, terceira semana no VIP, o Rafael, a Emily, terceira semana, na primeira semana do Rafael, terceira semana da Emily, quinta vez do Júlio Santos. Very nice, guys. Se você está aqui pela primeira vez assistindo ao vivo, eu espero arduamente que você tenha assistido pelo menos as minhas aulas para trás, porque as minhas aulas elas sempre têm uma continuação, alright? Então, Manuel Ribeiro, since first class, very good. Marco Antônio, good afternoon. Bom, gente, dá para ver que está tudo funcionando, né? Porque algumas vezes, por ser ao vivo, e essa que é a parte desafiadora, inclusive para o professor que vos fala, é fazer isso aqui ao vivo and make this class interesting for you. Uma das coisas também que eu gostaria de avisar aos primeiros participantes, aos marinheiros de primeira viagem, is that I tend to talk more in English during this class than in Portuguese. Of course, that most of the times eu faço uma introdução em português para você não ficar tão assim, ai meu Deus, what's happening? Mas eu sim tento fazer com que esta aula seja a maior parte do tempo em inglês. Uma outra novidade, uma outra coisa bacana também, é que é o seguinte, assim que eu termino essa aula, eu passo para o trabalho de pós-produção desta aula, onde eu dou uma editadinha, produzo os áudios que eu uso em inglês, os áudios que você precisa utilizar para treinar e fica disponível lá no portal. Como eu faço esse trabalho de pós-produção, esse material ele vai sendo liberado lá no portal pela nossa querida Ana Alquimim, a nossa moderadora, que vocês podem já ter visto aí. Dá um oi para a Ana Alquimim, que está sempre comigo aqui. Ela é uma fiel escudeira e great assistant and a great English speaker as well. Oh, there she is. You see?
Alright, ela tá dando tchauzinho. Olha só, eu não sei fazer esse negócio de dar tchauzinho no, no chat. Alright, good. Então, dados os recados, a última, vou responder a resposta a pergunta da Adriana. Mas um último aviso é que, por ser uma transmissão ao vivo, pode acontecer da sua conexão travar, o áudio desaparecer, uma coisa horrorosa acontecer, você não conseguir estar escutando aquela hora, naquele momento que eu estou falando. No problem! No problem. Uma das melhores dicas que eu posso dar para você é o seguinte: você reatualiza a página, ok? Você pega e dá um refresh, tem aquela setinha que você reatualiza a página, ela reabre, ela puxa novamente os dados e abre novamente para você aí, se você estiver assistindo ao vivo no YouTube, ok? Ou então, se você tiver alguma dificuldade de reatualizar a página, você fecha, vai lá no link que você recebeu e clica nele de novo. That's another way to do it. Alright? A dúvida aqui da Adriana Campos é: sou aluna nova e não vi as outras aulas. Teria que começar pela primeira aula? No caso das Magic Stories, eu sugiro que sim, apesar de que não há uma ordem de ensino, ou seja, curricular, não há uma ordem curricular. É porque eu utilizo histórias que elas têm uma continuação na próxima aula. Eu venho trazendo uma saga do Jeremy and his family nas últimas aulas. Então seria interessante para você entender a história do Jeremy, treinar com a história do Jeremy e tudo mais. O que eu ensino em cada aula pode sim ser assistido, utilizado e treinado individualmente. Ok? Não significa, por exemplo, você fazendo a aula de agora, que eu vou ensinar hoje, nesta aula, não significa que você precisaria, seria um pré-requisito você ter feito as outras. Não é. Alright? Eu deixo isso porque tem que ser prático. Alright? Muita gente vai entrando no curso em momentos diferentes, então a aula deve ser uma coisa aproveitável em qualquer momento, em qualquer nível que você esteja. Alright? Então, não, você não precisa, Adriana, começar pela primeira aula, ok? Agora, seria legal você, assim que a gente terminar essa aula de hoje, ou qualquer momento de hoje, ou amanhã e tudo, faça como a gente faz. Eu não sei se vocês gostam de séries, essas séries do Netflix. Eu acho que vocês gostam, porque o Mairo Vergara é um viciado, um tarado louco por séries, ok? Então eu tenho certeza que você já deve ter assistido alguma aula com ele, falando de séries e mostrando cenas de séries e tudo mais. A dica que eu dou é que você faça tipo uma maratona das Magic Stories, ok? Pega uma atrás da outra e vai pá, 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 pá. Mesmo que você não esteja treinando cada lição daquela. Alright? É por isso que é bacana, ou seja, conteúdo para você treinar English here, my friend, it's endless. It's endless. Não tem fim. Alright? Good. Last week, we talked about the magic story about Steve and Anna. In this magic story, foi uma magic story um pouco mais complexa, onde eu coloquei várias estruturas que a gente já vem trabalhando em outras aulas. E eu às vezes eu gosto de dar uma complicada, para depois você perceber que com prática and listening and practicing, it gets easy. It becomes easy. All right? So my message to you here is, if you think it's difficult, if you think this whole thing of learning English is hard, just stick with it. Não desista. Volte e faça de novo, volte e faça de novo, volte e faça de novo, because it's gonna get easy. All right? It gets easy.
A primeira vez na semana passada, quem assistiu aí pode, pode comentar. As pessoas ficam um pouco assustadas, inclusive no finalzinho, né? Quando they realized that they had to change their lives, otherwise they would definitely have some health issues e blá, blá, blá. Não preocupa com isso agora. Mas a galera falou, pô, teve gente que falou assim, nossa, esse último parágrafo aí ficou bem difícil. But it's not that difficult. The problem is it's new. That's the problem. Ok? When it's something new. Então você tem que pegar aquilo que é muito novidade para você, aquilo que é muito novo, e você vai transformando aquilo numa coisa acostumável, antiga e fácil. Quanto mais você estiver achando aquilo que você está ouvindo fácil, melhor. Alright? Significa que você está progredindo. Uma outra coisa importante também que é para todos saberem is that when you're learning English, it's not important that you understand everything. The important stuff is that you can listen, understand, and use. Sometimes when I am talking in English here to you, you get a little tense because sometimes you can't understand what I am saying. But that's okay, all right? Because you're going to listen to me again. You're going to do it again, right? And everything is going to work out, all right? Good. You see, Ilse Fenner is already telling me, come on, you talk too much Portuguese. You see, if I start talking a little bit more Portuguese, people start complaining. So Ilse, all right, from now on, we're going to be talking in English most of the time. All right? It's very important that you understand that there are people from all walks of life here, from different backgrounds. So, yeah, that's it. Benê says, when he talks in Portuguese, that's because I need to talk in Portuguese. My goal here is to help you, is to guide you in your listening and talking. So when I say something in Portuguese, you have to trust me and believe that I need to say that in Portuguese so I can make sure that you understand what we're trying to do here. All right? Good. So without any further ado, let me put the lesson here for you. All right. So, all right, good. Well, in this class, okay? Qual é o objetivo desta aula hoje? É você entender algumas frases típicas para você treinar conversation, para você treinar talking. Alright? E nós vamos usar a nossa magic story da aula passada, about Steve and Anna, right? Usando o que a gente aprendeu, o que a gente treinou na aula passada, e eu vou mostrar para você como é que você, através de um contexto, através da diversão de aprender mais uma new magic story, ask questions about the story, you can use the phrases. Você pode usar as frases para poder falar sobre si próprio e daquilo que você deseja. Uma das coisas mais legais de praticar inglês, uma das formas mais fáceis de aprender, de praticar a fala, is to talk about the same thing over and over and over. All right? E uma das coisas que a gente mais fala na nossa vida, por incrível que pareça,
é de nós mesmos. Nós estamos sempre falando de nós mesmos. Toda vez que nós encontramos uma pessoa nova, um gringo, a gente viaja e tudo, one of the first things that we talk about is ourselves. So we're going to use the phrases that we learned in Steve and Anna's story, and we're going to use for ourselves. All right? Oops. Yeah, there it is. Okay, so we're going to read the story very quickly. Let me see if everything is working fine here. Okay, let me put this here. And here. Okay. Okay, great. Yes, there we go. Okay, are you ready? Here we go. Steve and Anna are Jeremy's parents. They have been married for 25 years now. They've been together for over 30. Steve is an entrepreneur and he owns an online coaching business. But Steve hasn't always been self-employed. He used to work for a major financial corporation. He'd worked there for 15 years before he was laid off about 5 years ago. Anna hasn't always been a yoga instructor either. She used to be a bank manager, and she used to have a regular 9-to-5 job. She'd been a bank manager for 7 years before she had a nervous breakdown a couple of years ago and had to go to hospital. Both Steve and Anna used to have the same kind of lifestyle. A few years ago, they came to a conclusion that they had to change their lives. Otherwise, they would definitely have some health issues, some health problems. What kind of change have they made in their lives? So in this previous story, all right, what we worked was they have been married for 25 years now. They have been married for 25 years now. O que é importante você entender é que Steve and Anna are married. And they have been married for 25 years now. Essa frase significa eles são casados ou estão casados há 25 anos. Não é que eles têm sido casados. Ok? Eu tenho apertado nessa tecla every single class here. Porque é uma frase muito comum da gente usar. Só que se você fica pensando na tradução literal dessa estrutura, você não lembra de usar. Você não lembra de usar. Então, toda vez que você quiser dizer que alguma coisa é, alguma coisa está, ou alguma coisa acontece a um determinado tempo, a estrutura é essa. Alright? Don't worry. Ah, mas isso é present perfect, past perfect. No, it's not important. Ok? Então, toda vez que você tiver uma ação no presente, você quiser dizer que aquela ação acontece ou é verdadeira há algum tempo ou desde algum período para trás, de um ponto para trás no passado, that's the way we do it. Okay? So they have been married for 25 years now. Why do I say now? Because tomorrow is 25 years in one day. The day after tomorrow is 25 years and 2 days. So they have been married for 25 years now. Okay? Next year, they will have been married for 26. But now they have been married for 25. And they've been together for over 30. So these are the two sentences that we're going to work today. All right? A second, okay? The second part is going to be, he used to work, okay? She used to have a regular 9-to-5 job, right?
And both Steve and Anna used to have the same kind of lifestyle. Ou seja, a segunda parte, nós vamos usar essas frases para o nosso, para nossa vida, usando que é o era, o ia, o comprava, o ganhava, o estudava, right? Something that's not true now. Não é mais, não acontece mais. It doesn't happen anymore. All right? So now the exercise that we're going to do here is this. E nós vamos fazer ele oralmente. Você vai olhar para mim e vai falar a frase. Depois você escreve. Okay? So here is a column of all the situations. Steve and Anna are married. Steve and Anna are together. Steve is an entrepreneur. Anna is a yoga instructor. And they live in Seattle. All right? And they live in Seattle. Então, você já sabe que Steve and Anna are married. Steve and Anna are together. Steve is an entrepreneur. Anna is a yoga instructor. And they live in Seattle. Eu vou dar essa situação, eu vou escolher outras situações, e o exercício que você vai me dar, o exercício que você vai fazer, is to ask the question. Então, eu vou dar a primeira aqui para você ver. How long have they been married? How long have they been married? And then you can answer the questions. They have been married for 25 years. Okay? They have been married for 25 years. Então, nesse exercício aqui, eu vou dizer, Steve and Anna are married. Ask. And then you're going to ask, how long have they been married? And then I'm going to give you the answer. They have been married for 25 years. All right? Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui para não confundir vocês. Okay. So, again, take a look. Steve and Anna, they have been married for 25 years. Steve is an entrepreneur. He owns an online coaching business, but Steve hasn't always been self-employed. He used to work for a major financial corporation. He'd worked there for 15 years before he was laid off about 5 years ago. Same thing. Anna has been, she has been a yoga instructor for probably the past 7 years, right? Yes, she'd been a bank manager for 7 years before she had a nervous breakdown. Couple of years ago. Então, na verdade, é isso aqui que você tem que prestar atenção. All right? Are you ready? Tá pronto? Alguma dúvida antes de começar esse exercício? Alguma dúvida antes de começar esse exercício? Okay, remember, this exercise is listen and respond. Remember, you're going to be able to listen to this over and over and over. Depois que eu termino a aula, all right? Você vai, presta atenção, depois que eu terminar essa aula, você vai depois poder baixar o áudio e treinar esta aula várias vezes. All right? But let's do this ao vivo. I mean, live. All right? Good. Okay, here we go. Steve and Anna are married. Question. How long have they been married? All right. They have been married for 25 years. All right. Steve and Anna, they are together. They love each other. They are together. Question. How long? How long have they been together? All right. How long have they been together? How long have they been together? They've been together for 30 years. Third, Steve is an entrepreneur.
Steve is an entrepreneur. Question. Good. How long has he been an entrepreneur? How long has Steve been an entrepreneur? All right. He's been an entrepreneur for 5 years. Remember, he was laid off 5 years ago. Fourth, Anna is a yoga instructor. Anna is a yoga instructor. Question. How long? Come on. Good, that's it. How long has Anna been a yoga instructor? How long has Anna been a yoga instructor? She's been a yoga instructor for only a couple of years, 2 or 3 years. Steve and Anna live in Seattle. Ask me. Question. Aha. How long have they lived in Seattle? How long have they lived there? All right. They have lived in Seattle for over 10 years with Jeremy and the other kids. All right, good. Now let's look at the lesson now. Let's look at the lesson, okay? Here we go. Steve and Anna are married. Question. Good. How long have they been married? Answer. They've been married for 25 years. All right. Steve and Anna are together. Question. How long? How long have they been together? All right. Answer. They've been together for 30 years. Great. Steve. Steve is an entrepreneur. Question. How long? How long has Steve been? Esse aqui eu vou botar para você. How long has Steve been an entrepreneur? Answer. He has been an entrepreneur for 5 years. Anna is a yoga instructor. Ask me how long. Same thing. How long has Anna been a yoga instructor? Very good. Again, how long? How long has Anna been a yoga instructor? All right. Answer. She has been a yoga instructor for 2 or 3 years. About 2 or 3 years. Last one here. They live in Seattle. Ask how long. How long have they lived in Seattle? Very good. How long have they lived in Seattle? How long have they lived in Seattle? They have lived in Seattle for 10 years. All right, good. Então agora olha que interessante. I'm gonna write down here 25, 30, 5, 3 or 2, and 10. Here and here. So now you can tell me the story, rapidinho, um resumo da história, apenas usando as frases que você treinou. Take a look. Steve and Anna, pay attention.
Steve and Anna are married. They have been married for 25 years, and they have been together for 30. Steve is an entrepreneur. He has been an entrepreneur for 5 years. Anna is a yoga instructor, and she has been a yoga instructor for about 3 or 2 years. They both live in Seattle, and they have lived in Seattle for 10 years now. All right? Conseguiram fazer esse exercício? Pausa para perguntas. If you have any questions, ask now. Okay, let's move on. Piece of cake! André Santos. Very nice. Very nice. It has to be a piece of cake. Okay? It has to be a piece of cake. Now, in this exercise, you are going to talk about you. Are you married? Where do you live? And what do you do? Então eu vou fazer comigo agora. Okay? So here it is. Leo, are you married? Yes, I am. All right? How long? I've been married for 3 years now. I've been married for 3 years now. Question, aqui, eu pergunto para você, what about you? Are you married? How long have you been married? Leo, where do you live? I live in Belo. How long have you lived in Belo? I've lived in Belo Horizonte for 10 years now. What about you? Where do you live? How long have you lived there? Leo, what do you do? I'm an English teacher. Leo, how long have you been an English teacher? I've been a teacher for over 25 years. And here's the same thing. What about you? What do you do? How long have you been whatever you do? Is that clear now? Is it clear? Ok, então olha que interessante agora. Olha que interessante. Com essa tabelinha que eu montei para você aqui e com essa aqui, você consegue não só falar de si próprio um pouco mais detalhadamente and using good phrases that English speakers use. You will be talking in English. All right? Take a look. Here we go. Olha só como é que eu vou contar uma historinha sobre eu, baseando na historinha do Steve and Anna. All right? Well, hi, I am Leo. I am an English teacher.
I've been an English teacher for over 25 years. I am married. I'm married to Renata. And we've been married for 3 years now, right? And we live in Belo, and we have lived in Belo for about 10 years now. Olha só, com poucas frases, eu consegui falar de mim mesmo using nice phrases. E é isso que você vai treinar consigo mesmo. I am John. I'm John. I'm married. I've been married for 10 years. I'm an engineer. I've been an engineer for 3 years now. I graduated 3 years ago, right? And I live in New York. And I have lived in New York for the past 5 years. Olha como é que dá para você falar sobre si. Very, very easy. Very, very easy. All right? Good. So, nós vamos agora utilizar o used to. Depois nós vamos juntar tudo in a conversation. In a real conversation. All right? Do you remember? Vou fazer um review aqui para vocês na historinha. Olha aqui, ó. Here it is. He used to work for a major financial corporation. He doesn't work for a major financial corporation now. But he used to work there. Okay? Anna used to be a bank manager. She is not a bank manager anymore. Steve and Anna used to have the same kind of lifestyle, but they don't have that same kind of lifestyle anymore. Toda a explicação desse used to tá na previous lesson. Okay? So now, let's take a look at this practice here. Residence, job, studies, hobbies, and personality. With this exercise, you are going to talk about o que era relativo à sua residência e o que é agora. O que era relativamente, o que era verdade com relação ao seu job, a sua profession, but not anymore. O que era com relação aos seus hobbies, likes and dislikes, e o que não é mais. And personality, como que você era em termos de personalidade antes que você não é mais. Alright? Então eu vou falar sobre mim, para você usar o exemplo e usar para você mesmo. Ok? Residence. I used to live in the USA. I used to live in the USA. Now I live in Brazil. I used to work in a bank. Now I work at home. Very simple. Whatever is true for you. Okay? Studies. Esse é legal, ó. I used to go to UCLA. Now, I simply don't. I finished. Okay? Now, I don't. Let's take this period off here. Okay, there it is. Hobbies. I used to read, excuse me, I used to read a lot.
Now, I listen to audiobooks. Personality. I used to be very stressed. Now, I meditate. All right? You can use anything. Ok? Good. Tá claro isso? Vou fazer em oral para você agora. All right? Vou apagar aqui. Ok. And here too. All right, good. So, situation, residence. Where did you used to live? Where do you live now? Where did you used to work? Where do you work now? What kind of job did you used to have? What kind of job do you have now? What kind of profession did you used to have? What kind of profession do you have now? Where did you used to go to school? Do you go to school now? What languages did you use to study, or what languages did you use to learn? What languages do you learn now? What did you used to enjoy doing? What did you used to do as a sport? What sport did you used to play and you don't play anymore? What instrument did you use to play or to practice, but now you don't? What kind of person did you used to be? Did you used to be a shy person and now you're not anymore? Did you used to be an extrovert person and now you're a little bit more shy? What kind of personality did you used to have that you don't have anymore? What kind of personality didn't you used to have and now you do? All right? Let's see. Okay. Good. All right, guys. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Let's see if you can see this. Okay. You can see it. Aqui está um exemplo de toda uma conversa que você pode criar para si próprio. All right? Hi, are you married? Yes, I am. How long have you been married? I've been married for 3 years. Where do you live? I live in São Paulo. How long have you lived there? I've lived there for about 6 years. What do you do? I'm an engineer. How long have you been an engineer? I've been an engineer for 10 years now. Isso tudo aqui que eu mostrei para você é um exemplo do que você pode criar
para si próprio e utilizar na realidade em uma conversa inicial. Utilizando present, present perfect e agora we use to. Take a look. Take a look at this example. Here it is. I used to live in Rio, but now I live in Belo Horizonte. I used to be a teacher. Now I'm an actor. I used to work for IBM. Now I work for Google. I used to go to university. Now I don't. I used to take Japanese lessons. Now I don't. I only learn English. I used to play tennis. Now I play squash. I used to be very shy. Now I can speak in public. Cool, isn't it? Tá vendo como é que você pode usar essas frases para falar de si próprio e fazer perguntas sobre as mesmas coisas para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa? Questions? Let's see. Ok. Bené, este material vai ser disponibilizado for us? Yes. It's going to. More questions? All right. Agora, por último, eu montei aqui um esquema para você talk about yourself. Ok? Olha que legal. I am Leonardo Leite. I live in Belo. I've lived in Belo for 10 years. I used to live in New York. I'm an English teacher. I've been an English teacher for 25 years. I work at home. I have worked at home since 2008. I used to work at a private English school. Now, I work at home. I used to go to University of Washington. I used to study linguistics. I love riding bicycles. I used to ride bicycles all the time, but now I don't have a bicycle anymore. I'm very talkative, but in the past, I used to be very, very shy. Now, it's with you. Agora é com você, my friend. The ball is in your court. All right? Use this material to practice speaking, talking about yourself. If you can't remember how to pronounce the phrase, how to use the phrase, go to the audio, listen to the audio, and take a look and pay attention to my pronunciation. All right? Questions? Let's take a look at the questions. Se você tem alguma pergunta, ask me now. All right? This material in on a PDF, you are going to get it now. A Ana vai disponibilizar para vocês agora. Ok? No more questions? Adélia Souza dos Santos não está entrando para eu responder. Adélia, você deve responder
comigo, alright? Na hora que eu faço a conversa com você. Ok? Esse exercício é para ser feito oralmente, me escutando, respondendo. Se você não sabe a resposta, espera que eu logo em seguida dou a resposta por voz. Esse exercício é para você praticar, esse exercício que você está vendo em PDF é para você praticar sozinha, alright? Moldando nesse exercício que a gente fez. Ok? Deu para entender aí? Adélia? Alright, good. The thing is, this is very powerful. This kind of training is very, very powerful. The problem is, you have to understand how it works and then practice it. Okay? Another question. College and university have the same meaning? No, they're two different things. Two different kinds of school. University is big, college is smaller. All right? Em português não tem universidade e não tem faculdade? Mais ou menos isso. É só para você entender que há uma diferença, ok? A gente não precisa entrar na diferença qual que é, a gente não precisa entrar no detalhe de qual é a diferença entre universidade e faculdade. É só para você entender que existe essa diferenciação also in English. All right? So college is smaller, university is bigger. All right? Great. So, to wrap it up, before we finish this class, let's talk about yourself. All right? So I am going to ask you questions, and then you can answer, and we're going to be talking. All right? So here we go. So, hi, what's your name? Oh, great. Where do you live? Okay, how long have you lived there? Have you always lived there? Or did you used to live in somewhere else, in a different place? What do you do? Oh, great. How long have you done that? How long have you been that kind of profession? That kind of professional? All right. Got it? And are you married? How long have you been married? Are you single? Great. No problem. All right. Good. Ok, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui para o seu exercício, para o exercício que você precisa fazer. No, it's all in here. It's all in here. Ok. Respondendo às perguntas. Let's do this now. Here it is. Oh, thank you, Renata. All right. Ok. Eu não sabia. I didn't know. I didn't know that. Viúva. Widow. Viúvo. Widower. Ah, não tá passando para vocês não, né? Vou botar aqui para você ver.
There it is. Okay? I didn't know that. Eu não sabia. Widow. And a widower. All right? Guys, that's it. Ok? Remember, você terá este material disponível para você lá no VIP e os áudios editados demoram um pouquinho, porque eu pego o áudio desta aula e vou deixando ele no jeitinho para você usar as many times as you want. All right? If you have no more questions, we'll end here. Thank you so much, my friend. I hope you have enjoyed this class, and I hope to see you next week, sharp, same time. Always be here for you. All right? Anal Kimin, thank you so much. We'll talk later. Thank you so much, guys, and I'll see you on the next class. Thank you so much, and bye-bye.